Então eu quero meditar com vocês a partir de agora sobre o tema a reforma protestante. E o versículo que nós lemos, ele é o tema desse movimento. Então nós vamos reler capítulo 1, versículos 16 e 17 da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa fala, obviamente, é uma fala de Paulo, e ela aconteceu muito antes da reforma. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa meditação de hoje, que em algum momento, esta palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, e por ter o poder de ser a palavra de Deus, ela alcança o coração de um homem, ela toca o coração de um homem, e move este homem, para que ele então começasse este processo de reforma. Quantos aqui são estudantes, e receberam lá na escola uma matéria chamada Reforma Protestante? No meu tempo da escola nós estudamos isso. O Tuti estudou, os mais jovens não tem mais no currículo, a Sara, Sofia, sim. Então a Reforma Protestante, ela é história. Não vou chamar você não. A Reforma Protestante, ela é história. Então lá na escola secular, você vai aprender sobre a Reforma, e um capítulo posterior que é a Contra-Reforma, que foi o movimento que a própria igreja fez para justificar-se daqueles seus erros, daqueles seus enganos. Mas então, como o próprio nome sugere, a Reforma foi um movimento que surgiu no final do século XVI. Portanto, toda a nossa pregação, toda a nossa mensagem, ela também é histórica. Nós falamos aqui hoje pela manhã na escola dominical, de eventos que a Bíblia registra, como a história de Israel, por exemplo, quando Israel foi levado cativo, quando Israel, depois de muitos anos, foi reconhecido novamente como um Estado independente, tendo a sua capital, tendo os seus direitos reconhecidos. Isso faz parte da história, mas é bíblico, está lá na Bíblia. E a Reforma Protestante, ela não está registrada na Bíblia porque ela aconteceu posteriormente. Mas a Reforma Protestante, ela começa, a origem dela, da igreja, é lá em Atos dos Apóstolos. A igreja que vai precisar de uma reforma, é uma igreja que foi fundada lá em Atos dos Apóstolos, e mais ou menos 1500 anos depois, é muito tempo, as coisas foram mudando, influências, e algumas coisas foram acontecendo, ao ponto de, em 1517, a igreja então passar por uma reforma. Então, como eu disse, o movimento surgiu no final do século XVI, e o objetivo era justamente reformar algumas práticas e algumas doutrinas que a igreja estava praticando, que a igreja estava ensinando. Como eu disse, antes dessa reforma não existia. Hoje a gente olha, existem muitas igrejas. Eu acho que é impossível contar. Se você for fazer um levantamento só aqui na cidade de Cosmópolis, quantas igrejas existem, quantas denominações existem, eu acho que é uma quantidade enorme. Mas até então, só existia uma igreja. A igreja que foi fundada pelos apóstolos, por Jesus, lá em Atos dos Apóstolos. Então, esta igreja permaneceu por mais aproximadamente 1500 anos, como sendo a única igreja. Era a única igreja organizada, reconhecida no mundo daquela época. Então, só existia uma igreja. E por que ela era chamada de igreja católica? Algumas pessoas não entendem isso. Eles acham que católico está relacionado ao catolicismo. A palavra católico significa universal. Então, a igreja que existia naquela época era uma única igreja, era a igreja universal. Todos os cristãos salvos, todos os cristãos que se convertiam ao cristianismo, eles automaticamente passavam a fazer parte da universal igreja, universal Assembleia dos Santos. Então, por isso, igreja católica, que significa igreja universal. O problema é que, com o passar do tempo, e como sendo única, a igreja se tornou uma influência no mundo. E por diversas razões, o poder da igreja, a influência do mundo, fez com que ela passasse a adotar ou a praticar algumas coisas que eram contrárias aos solas que nós cantamos aqui. Nós vamos falar um pouquinho também. Por exemplo, a igreja adotou uma liderança que era o Papa na época, e ele era então o senhor autônomo e de poder absoluto sobre a igreja.
Essa era uma das questões. Uma outra questão que era uma doutrina controversa era a venda de perdão. A igreja passou a usufruir da autoridade que ela tinha de intercessão, de pregar sobre o pecado, para então vender perdão às pessoas. A corrupção do clero, ou seja, a própria liderança se corrompeu, e nós vamos falar um pouquinho disso. O abuso do poder econômico e político. A igreja passou a ter influência econômica e política no mundo de então. O acúmulo de riquezas que a igreja como instituição passou a ter. E também a defesa dos interesses da classe mais rica em detrimento da classe mais pobre. E aí provavelmente você pode perguntar para mim, meu pastor, essa igreja é realmente de 1.500 atrás, 1.500 anos atrás? Parece que esses traços estão tão presentes na igreja atual. Infelizmente sim. A corrupção, a riqueza, a influência, os interesses, as heresias continuam presentes na igreja. Mas o que nós precisamos entender é que este movimento de reforma, a reforma em si significa então, por que reforma? Porque reivindicava mudanças na conduta da igreja e principalmente da sua liderança. E reforma protestante porque o movimento surgiu de protestos. O movimento surgiu de pessoas que discordavam daquele comportamento, daquela teologia, daquelas práticas, e então se levantaram para questionar a liderança da igreja. Há uma figura que todos conhecem, e ele foi uma pessoa preponderante em todo esse processo. Ele era um monge alemão, ele era professor de teologia, ele era um cristão dedicado, um cristão que servia, e foi ele que foi incomodado por todas essas questões e começou a analisar aquilo que estava acontecendo à luz da Bíblia, e nós vamos falar depois do determinado momento, que este versículo salta aos seus olhos e ao seu coração e o encoraja para tomar essa decisão. Mas o marco de tudo isso foi justamente no dia 31 de outubro de 1517, quando este homem, Martinho Lutero, ele então fixa na porta da igreja, na porta da catedral de Wittenberg, 95 teses que criticava essas práticas da igreja. Como eu disse, ele teve um papel importante, porque ele foi quem deu esse pontapé inicial. Como professor, como conhecedor de teologia, e como também alguém que transitava pela liderança da igreja, ele não concordava com algumas coisas que eram mais gritantes. E a que mais incomodava ele era justamente a autoridade do Papa sobre a Bíblia, sobre todas as coisas. O Papa tinha a palavra final. Era o Papa quem definia todas as coisas. E ele achava, e ele estava certo, como nós cantamos aqui, que a Bíblia está acima de qualquer autoridade. A palavra de Deus foi deixada para nós como regra de fé e prática de vida. Então, um homem, ele pode ser até um líder, mas ele não pode estar acima da palavra de Deus. Ele não pode ditar as regras, as condutas ou as doutrinas que não sejam através da palavra de Deus. Então, nesse documento que Lutero escreveu, de 95 teses, a mais atacava era essa questão da autoridade papal, e a questão da venda de indulgências, que era justamente as pessoas comprarem o perdão, as pessoas pagarem, né? Essa doutrina, ela ensina que o perdão dos pecados, dos efeitos temporais do pecado, eles eram aplacados através de penitências, através de boas obras, através de orações, e também através de ofertas dadas à igreja. Depois eu vou citar uma frase muito infeliz de um frade da época, que mostra essa corrupção, que mostra esse engano. E também as indulgências, ou o perdão, né, a compra dos perdões, eles podiam atingir as pessoas que já haviam morrido, ou seja, as pessoas que estavam, segundo a doutrina católica, no purgatório, com o pagamento de indulgências, essas almas eram retiradas mais rapidamente do sofrimento. Então, a oposição dos reformadores foi muito ampla. Eu estou falando aqui de 2 ou 3 pontos, mas além da autoridade papal, eles questionavam que a salvação é pela fé e pela graça, como nós cantamos, que a Bíblia tinha autoridade absoluta acima de qualquer liderança. Eles defendiam que a leitura da Bíblia deveria ser individual, e na época não era. Quem tinha a Bíblia era apenas o clero.
Era apenas as lideranças da igreja que tinham acesso à Bíblia. Outra coisa, a Bíblia só estava disponível em latim, que era uma língua que o povo não entendia, só o clero que falava o latim. E tanto que uma das ações de Lutero foi que ele rapidamente traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que as pessoas tivessem acesso, então, à Bíblia verdadeira. Então, imagine hoje você se reunir e um pastor ou um líder falar tudo o que você deve fazer e você saber que existe a Bíblia e você não pode ter acesso à Bíblia. Você é tolhido de ter a Bíblia, de ler a Bíblia. Então, imagine a dificuldade que era isso. Hoje talvez aconteça o contrário, né? As pessoas têm tanto acesso à Bíblia de todas as formas, a Bíblia em várias versões, a Bíblia no celular, a Bíblia em casa, e mesmo assim as pessoas não se interessam em ler a Bíblia, em conhecer a vontade de Deus através da Bíblia. E muitos deles preferem apenas ouvir a liderança. Aquilo que o pastor falou, está falado. Se o pastor mandar pular da ponte, ele vai pular. Se o pastor mandar entregar tudo que ele tem, ele vai entregar. Então assim, veja que o engano, a Bíblia como autoridade, é para nos livrar desse engano, para nos livrar de sermos prejudicados. Então, eles defendiam a leitura e a interpretação individual das Escrituras. Graças a Deus, eu não sei precisar hoje, mas a Bíblia, depois desse movimento, a Bíblia foi traduzida para o inglês, e hoje ela alcança praticamente todos os povos da terra, têm acesso à palavra de Deus, com raríssimas exceções. Então, o acesso à Bíblia, a autoridade da Bíblia. Outra coisa que eles questionavam eram os sacramentos. Nós entendemos, e depois eu vou falar um pouquinho da diferença, o que é sacramento e o que é ordenança. Nós cristãos hoje, nós cremos em duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então essas são ordenanças que Jesus deixou, que os seus discípulos deixaram e que a igreja pratica. Mas a igreja católica tinha mais sacramentos. Além desses, além do batismo, eles tinham a confirmação do batismo, que é chamado de crisma. Eles tinham a penitência, que era uma forma das pessoas serem perdoados dos seus pecados. A unção dos enfermos, a ordenação, alguém que fosse separado, né, como sacerdote ou qualquer serviço para a igreja e a comunidade. E o matrimônio. Além desses, ainda outro sacramento os sacramentos que eram praticados, eles divergiam daquilo que a palavra de Deus dizia. Então, repito, nós ainda cremos, praticamos e chamamos de ordenança. Por quê? Abrindo um parênteses aqui, existe também na teologia católica, o sacramento é quando um cristão, ele pratica uma dessas coisas, seja o matrimônio, seja ser separado por clero, seja uma penitência, seja se batizar, seja se crismar, seja tomar a Eucaristia ou a ceia. Quando ele faz isso, essas ações em si têm poder de salvação e de santificação na vida do indivíduo. Então pense que o simples fato da pessoa tomar a ceia ou dela se batizar, isso transmite salvação automaticamente. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que a salvação é apenas pela fé e pelo sacrifício de Jesus. Então esses sacramentos, eles também foram questionados. Eles também foram colocados no rol de todas essas dúvidas que existia. Então só para esclarecer, nós cremos no batismo e praticamos o batismo e a ceia, mas nós preferimos chamar de ordenanças, que são orientações de Jesus, que são instruções de Jesus, como Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, na noite que foi traído, e ele passa a dar instruções então sobre a ceia. Mas nós não cremos que o crente toma ceia, ou que um crente se batizar faz dele um salvo, ou se ele se batizar ele se torna um santo automaticamente. Eu creio, né, que isso está claro para todos os membros da ICT, que nós praticamos isso como atos exteriores, como demonstrações externas daquilo que Deus fez na nossa vida. Então dessa forma nós cremos e anunciamos o poder do sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu me batizo, quando eu tomo parte na mesa, eu estou apenas propagando a ideia, a verdade de que Jesus morreu na cruz, e eu creio no seu sacrifício, e eu quero ser seu discípulo. Então pelo batismo eu me torno discípulo de Cristo, e pela ceia, pela participação da ceia, pela mesa da comunhão, eu então faço parte da família de salvos. Então, repito, as ordenanças, elas têm 3 requisitos básicos. Elas foram instituídas por Cristo, foram ensinadas e praticadas pelos apóstolos,
e também praticadas na igreja primitiva. Então, para a igreja cristã hoje, o batismo e a ceia são os únicos ritos que nós consideramos ordenanças de Deus. Mas além dos sacramentos, haviam outras questões ainda que eram questionadas. Por exemplo, a corrupção do clero. E eu repito, essa não é infelizmente, não é uma realidade apenas da igreja do século XVI, daquela igreja que foi reformada, mas infelizmente nós vemos e conhecemos corrupção no meio de toda a liderança, seja católica, seja evangélica, nos dias de hoje. Então eles denunciavam a imoralidade que fazia parte do clero, a riqueza, os abusos. Eles vendiam, por exemplo, quando alguém se mostrava apto para fazer parte do clero, então eles vendiam um cargo para essa pessoa. A pessoa pagava para fazer parte do clero, pagava para exercer cargos eclesiásticos. Então essa corrupção, que eles chamam de corrupção do clero, isso era uma coisa que se tornou comum. A venda de indulgências, o celibato não era, já naquela época, o celibato não era praticado por alguns líderes. Então tudo isso era uma questão que falava dessa corrupção do clero. E a frase que se você quiser até pesquisar isso depois, com mais detalhes, é uma frase chocante que diz assim: assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório saltará. Essa frase é atribuída a um frade dominicano chamado Johann Tetzel. Então veja o nível de corrupção que existia. Para alguém falar publicamente, olha, é só você dar o dinheiro aqui, que assim que o dinheiro cair no cofre, a alma, como se eles tivessem poder para fazer isso, para tirar alguém daquela situação. Depois ele vai falar também dos cultos às imagens e aos santos, que toda a glória deveria ser dada somente a Deus, da doutrina da transubstanciação também, que a gente fala sempre na ceia aqui. Então esses foram os temas, essas foram as questões levantadas pelos reformadores. Aqui Lutero ainda era praticamente sozinho, Lutero estava levantando essas questões. Em 1520 ele intensifica essa luta, ele intensifica esse programa de reforma quando ele faz apelos diretamente às pessoas. Antes ele trabalha internamente, ele tenta movimentar, ele tenta abrir a mente, ele tenta discutir essas questões internamente com a igreja. Mas ele é rejeitado, os seus argumentos são rejeitados, nós vamos ver um pouquinho depois. Ele então começa a falar com as pessoas, ele começa a abrir a mente das pessoas e convidar as pessoas a tomar a iniciativa de deixar aquele sistema, de deixar a igreja, que embora havia crescido, embora fosse uma potência, embora a igreja houvesse crescido, ela estava sofrendo seriamente de decadência moral, de decadência espiritual e de decadência teológica. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é deixada de lado e as coisas são feitas da cabeça do homem, isso é uma decadência teológica. E isso leva às heresias. Então, esse clamor dele para que as pessoas rompessem com o sistema acabou dando resultado. Muitas pessoas abandonaram, houve uma cisão, houve um rompimento na comunidade cristã, e daí começaram a surgir então as outras religiões, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E é por isso que essas igrejas são chamadas de protestantes. Então nós cristãos somos chamados de protestantes por esse motivo. Porque lá no século XVI houve um rompimento daqueles que protestaram contra o status quo da igreja, contra a liderança, contra a teologia, contra as práticas, e essa igreja então se separou, se tornando conhecida como os protestantes. É aqueles que reclamaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que protestaram. Como eu disse, por sua vez, a igreja que permaneceu, ela criou então a Contra-Reforma, que tinha como propósito buscar realmente rever alguns princípios, mas também reprimir o avanço do protestantismo, porque eles viram que o movimento se tornou um movimento muito forte. Não foi a pressão, não foi as ameaças que intimidaram aqueles cristãos. Nós vamos cantar um hino no final que se tornou o hino da reforma, porque a coisa ficou estreita. Esses homens, Lutero encabeçando e outros homens que vieram com ele neste movimento, passaram a ser severamente perseguidos e acusados. Mas por que a reforma foi possível? E é isso que nós temos que ter em mente.
A palavra de Deus é a verdade. Jesus, quando ele fez a oração sacerdotal em São João capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus tem esse poder de purificar a nossa mente, de santificar a nossa vida, de guiar o nosso caminho. O salmista vai falar no Salmo 105, que a sua palavra é lâmpada, né? que ela é luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela sempre, e ela tem o poder de ser a palavra de Deus. Uma certa vez, Martinho Lutero estava lendo a Bíblia, e ele então abre justamente nesse texto, em Romanos capítulo 1, e ele lê esses textos, do verso 16 e verso 17. E esta frase em particular, o justo viverá pela fé, chamou a atenção dele, que ele começou a contrapor essa palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé, com as regras que a igreja impunha. Ele, para ter vida eterna, ele precisa pagar indulgência, para ter vida eterna ele tem que fazer isso, ele tem que fazer penitência, ele tem que, uma série de coisas. E Martinho Lutero entendeu que isso era uma amarra, que isso era uma forma de escravizar as pessoas, uma vez que a palavra de Deus dizia algo diferente. Então meditar sobre isso e pensar sobre isso, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, fez com que ele se encorajasse a questionar então esse ponto, principalmente da autoridade papal e também das tradições, né, que a igreja havia estabelecido. Então ele foi encorajado a desafiar a verdadeira doutrina da salvação. O que a palavra de Deus diz sobre salvação? Ela vai falar sobre o amor de Deus, ela vai falar sobre o sacrifício de Jesus, ela vai falar sobre a salvação pela fé, e não tem outro caminho. Então foi por isso que ele então, pautado, né, nessa convicção, ele enfrentou a liderança daquela época. Muito bem, uma vez que a reforma se estabelece, eles precisavam argumentar com as pessoas, por que é que nós rompemos com a igreja? O que é que nós estamos fazendo agora? Então foram criados esses princípios teológicos, que eram os que davam base para toda aquela questão, para todo aquele assunto que eles haviam colocado em pauta. Então essas 5 solas, que é um resumo das práticas que confrontava as práticas erradas da igreja de então. Então eles diziam: olha, primeiro, é somente a Escritura, somente a Escritura. Nós não podemos ter outra regra de fé, nós não podemos ter outra voz, nós não podemos ter outra pessoa que dite aquilo que diz respeito à nossa salvação. Segundo, somente pela fé. Não havia outra forma de uma pessoa alcançar a salvação se não fosse pela fé no sacrifício de Jesus. Somente pela graça. Reconhecer, estava impregnado na mente das pessoas, e até hoje muitos crentes acham que ele é salvo porque ele dá dízimo. Ele é salvo porque ele faz alguma coisa na igreja. Ele é salvo porque alguma coisa que ele é capaz de fazer. Então a salvação é pela graça, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não há nada que você possa fazer para pagar pela sua salvação. Então essa era uma doutrina importante, somente pela graça. Quarto, somente Cristo. Só Jesus é o intermediador, só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então naquela época já se praticava o culto às imagens, o culto a alguns santos, a veneração a Maria. Então esses ensinos confundiram a mente das pessoas. Então eles trouxeram esse ensino: é somente Cristo. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário, foi Jesus quem ressuscitou, e a sua missão neste mundo foi vir para salvar os pecadores. Todos aqueles que vêm a Cristo e confiam no seu poder e entregam-se a Ele, são salvos. Então essa era a base da sola gratia e também solo Cristo. E por fim, somente a glória somente a Deus, que os homens, né, as lideranças, os papas, os sacerdotes, eles tinham o mérito de ser glorificados, de serem reconhecidos como autoridade. Eu quero falar rapidamente de alguns pontos históricos que você vai encontrar registros históricos disso. Por exemplo, sobre somente as Escrituras, que tem autoridade final nas questões de salvação, nas questões de fé e nas questões de prática da vida cristã. No processo, no andamento desse processo, em 1521, você vê que foi em 1517, aqui já está em 1521, quando Martinho Lutero, sendo duramente perseguido, sendo julgado, sendo preso, sendo tolhido das suas liberdades, ele é levado para um julgamento e é dado para ele a oportunidade de dizer que tudo que ele falou era um engano, que tudo que ele falou estava errado, e ele queria se retratar a respeito de tudo aquilo.
Então ele estava diante de um júri e deram para ele essa oportunidade: se você rejeitar, se você negar tudo aquilo que você disse, você está perdoado, você segue na igreja e sem nenhum problema. E aí então, nesse discurso que ele faz aqui, fica muito claro o quanto as Escrituras eram preponderantes, eram importantes nas suas decisões. Ele diz assim: a menos que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão clara, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios, pois é bem sabido que eles muitas vezes erraram e se contradizem. Estou vinculado às Escrituras, e eu a citei, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou retratar nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a minha consciência. Aqui estou, não posso fazer o contrário, que Deus me ajude. Ou seja, a convicção desse homem era tão grande, que ele não titubeou mesmo diante de uma ameaça, mesmo diante de a possibilidade de perder todos os seus privilégios, ou de ser perseguido, de ser preso. Ele não se preocupou com isso, ele não trocou a sua fé. E aí eu vou citar aqui 2 ou 3 versículos para pautar. Primeiro, essa sola Escritura. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, na versão NVI diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Isso foi uma palavra de Paulo. Então a palavra de Deus não deve ser ultrapassada nunca. Um outro texto que nós usamos, 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então por que a palavra de Deus é digna de confiança? Porque nada do que está na Bíblia foi homem que escreveu, foi pensamento humano. Foram homens escrevendo sobre a influência, sobre a unção do Espírito Santo. E o outro texto que nós conhecemos muito, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então a Escritura é algo inspirado por Deus, é a direção de Deus para as nossas vidas. Então por isso, somente a Escritura. Somente a fé destaca que a justificação ocorre exclusivamente pela fé em Deus. A doutrina da justificação pela fé afirma que a aceitação de uma pessoa por Deus ocorre exclusivamente por meio da sua fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício, e não por méritos ou obras humanas. Então a salvação é um dom divino recebido pela fé. As boas obras são vistas como um fruto daqueles que foram salvos, e não como um meio para se alcançar a salvação. Então é importante essa diferença. Versículos que nós encontramos para somente a fé. Gálatas capítulo 2, verso 16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. E Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então esses textos eram os textos que saltavam ao coração, aos olhos, e trouxeram base então para essas doutrinas. Somente a graça ensina a centralidade da graça, do presente, da misericórdia e do amor de Deus. A salvação pela graça é um dom, é um presente de Deus, que o pecador perdido aceita pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que o perdão dos pecados vem de Deus, que oferece a salvação sem exigir nada em troca. Então quando para ser perdoado, ou para supostamente um ente querido que havia morrido, a família precisar pagar alguma coisa, ia contra a palavra de Deus, porque é somente pela fé. Os versículos para isso: a graça, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Atos capítulo 20, verso 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, porque ela pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos os que são santificados. Ou seja, é pela graça. Você nunca vai encontrar na Bíblia algum texto ou um apóstolo ensinando que você tenha que fazer algo, que você tenha que se sacrificar pessoalmente, que você tenha que pagar por isso. O que a Bíblia nos ensina é reconhecer o que Deus fez, o que Deus deu,
e o que Jesus fez, o que Deus deu através de Jesus. Quando nós conseguimos abrir os nossos olhos e conseguimos destruir o nosso orgulho, por que essa doutrina, ela entra muito facilmente no coração das pessoas? Porque nós somos orgulhosos por natureza. Ninguém gosta de receber nada de graça. Nós gostamos de fazer por merecer. Então, se eu chegar e oferecer algo para você, você fala assim: nossa, mas por quê? Você está achando que eu não posso? Você está achando que eu sou alguém necessitado? Agora, se eu chamar você aqui e falar assim: olha, pelo seu trabalho, pelo seu mérito, por aquilo que você é, nós estamos lhe dando, aí você vai receber com alegria, porque isso é do ser humano, ele gosta de ser exaltado. Então essa doutrina entrou muito bem na mente e no coração por isso. Você pode ajudar, você compra, você se esforça, você faz a sua parte e Deus vai te reconhecer por isso. Isso é um engano, não é isso que a palavra de Deus ensina. Somente Cristo. Essa doutrina expressa a convicção bíblica de que há só um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo. Nós já cantamos aqui. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro nome há, em nenhum outro há salvação, pois não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelos quais devemos ser salvos. Então isso deixa muito claro que é somente através de Jesus. Note que a identidade divina de Cristo aqui, ou seja, Jesus sendo apresentado como Deus, como nós cantamos, Colossenses vai falar, e eu vou citar esse versículo aqui, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Ou seja, Deus deu a Jesus esse título, Deus deu a Jesus esta condição. Então, a divindade de Cristo é absolutamente exclusiva, ninguém mais tem o poder de oferecer salvação, de oferecer perdão, a não ser Jesus. Então, não é nenhum profeta que vai trazer essa nova revelação, não é nenhum outro sacerdote que vai mediar, ele é o sacerdote, nós vimos isso na carta aos Hebreus, e não há nenhum outro rei para governar a igreja que não seja Jesus. Então essa é a nossa convicção, Jesus está em primeiro lugar, ele é objeto da nossa fé salvadora, portanto, ele deve estar no centro da igreja, e no centro da nossa adoração, no centro da nossa teologia. Por isso que nós falamos que o nosso culto é cristocêntrico. Tudo se volta para Cristo. Tudo que nós fazemos é por Cristo, é para Ele e é por motivo dEle. E quais são os versículos que falam sobre Jesus? Tito capítulo 3, verso 5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então foi Ele, foi Jesus quem nos salvou. Romanos capítulo 3, versos 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham lei e os profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então é mediante a fé nele. E o último, soli glória, que diz: somente glória a Deus. Ao proclamar que a glória pertence exclusivamente a Deus, os reformadores não pretendiam dividir e dizer assim: olha, a glória pertence igualmente a Deus e a algo, a Deus e a alguém. Não, eles foram muito claros: a glória é exclusivamente de Deus, ninguém deve receber glória, e a própria palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então alguém que é cristão, alguém que atribui a sua vida, a sua salvação, a sua eternidade a Cristo, ele vai render toda a glória a Deus, ele vai se derramar diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, também andemos em novidade de vida. E por último, Filipenses 2, versos 9 a 11: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o próprio Cristo, Ele transferiu, Ele deu, Ele reconheceu a glória do Pai, a glória de Deus. E eu quero finalizar tentando fazer uma avaliação, uma aplicação prática para a nossa realidade. Então eu falei no início,
Será que essa descrição de uma igreja lá do século XVI, que precisava de uma reforma, que havia corrupção no clero, que havia amor ao dinheiro, que havia heresia, que havia uma série de coisas erradas, se foi necessário para aquela igreja, daquela época, uma reforma, porque o culto daquelas pessoas, porque a vida cristã daquelas pessoas estava equivocada. A pergunta que eu faço é, será que nós não estamos também precisando de rever os nossos conceitos de vida cristã e o nosso conceito de culto a Deus? Parece chato da minha parte, mas quando eu tento iniciar o culto com um corte, olha, fecha, esquece tudo que aconteceu, agora nós estamos diante de Deus, agora nós estamos na casa de Deus, agora nós vamos cultuar a Deus, é justamente para que a sua mente e o seu coração se volte, para que você possa enxergar o que é Deus, que você possa enxergar o que é um culto a Deus. Senão nós estamos aqui correndo um sério risco de perder o nosso tempo e até mesmo a nossa salvação. Então a pergunta que eu faço é, será que a mesma convicção que estava lá no coração daquele homem chamado Martinho Lutero, para encabeçar essa reforma, no que girava em torno do culto, que girava em torno da vida cristã, será que é a mesma convicção que nós temos no nosso coração hoje? Será que quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos para o culto, quando nós acordamos amanhã de manhã para uma semana, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para o que for, será que nós temos essa convicção no nosso coração, de que é somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus? Será que essas verdades estão enraizadas no nosso coração, na nossa mente? Será que nós colocamos isso como parte realmente da nossa vida, do nosso ser? Não apenas no culto, não apenas dentro da igreja, não apenas exercendo o ministério, qualquer que seja, mas na nossa vida, no nosso cotidiano. Aquele que nos vê além das quatro paredes da igreja, será que enxerga em nós esse compromisso com essas verdades? Que a graça, que a fé, que a palavra, que Cristo, que a glória deve ser para Deus? Então, é isso que eu acho que talvez nós precisamos entender melhor. Se nós olhássemos para o texto que Paulo escreveu, eu vou ler de novo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo estava sendo perseguido, e Paulo faz questão de declarar que a mensagem do evangelho, ele vai falar em algum lugar lá, em outro lugar, que é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então ele diz aqui que não é vergonhoso para ele ser porta-voz do evangelho, não é vergonha para ele ser taxado ou ser identificado como um cristão, como um discípulo, como um seguidor de Cristo. Então isso significa para nós que nós não devemos, em hipótese alguma, nos envergonhar da identidade de sermos cristãos. Mas Paulo continua dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo. Por isso que ele coloca aqui judeu e grego, ou seja, não tem ninguém que está fora da salvação, desde que ele reconheça o Senhor, desde que ele olhe para Cristo, desde que ele reconheça a obra de Cristo na cruz. E ele continua dizendo: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio até o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Viver pela fé, irmãos, não é, a pessoa fala assim, viver pela fé é quando chegar alguém botar uma arma no seu pescoço e falar assim, você é crente ou não? Aí pela fé você tem que falar que é. O viver pela fé é cada passo que nós damos. O viver pela fé é dizer não ao pecado. O viver pela fé é dizer sim à santificação. O viver pela fé é dizer sim para uma vida de consagração a Deus. O viver pela fé é dizer não para os prazeres do mundo, para os sons, para as atrações, para as distrações do mundo, e dizer sim para Cristo, para a sua palavra, para a sua doutrina, para os seus ensinos, para a santidade diante dele. É isso que é viver pela fé. Nós vivemos num mundo conturbado, nós vivemos num mundo onde a nossa fé é testada todos os dias, onde as pessoas muitas vezes olham para nós e ficam esperando a nossa reação, o nosso comportamento diante de algumas coisas. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Vamos ver agora o que o crente vai fazer. Vamos ver agora o que a crente vai fazer. Então isso é viver pela fé. É viver pela fé no poder de Deus, da sua palavra, das suas promessas. E assim nós teremos graça de Deus para vencer as tentações e dar um bom testemunho nesse mundo. Eu quero aqui concluir dizendo que esse evangelho que Paulo diz que ele não se envergonha, e que é esse evangelho que tem poder para salvar todos,
e que nós devemos viver pela fé naquilo que o Senhor falou, esse é o Evangelho, a única boa notícia de salvação. É o Evangelho que proclama o amor de Deus para a humanidade. É esse Evangelho que proclama o amor de Deus para os pecadores. Nós estamos todos consternados aí com essa operação policial no Rio de Janeiro. E é óbvio, eu falei de manhã na escola dominical, nós temos que olhar para essa situação e refletir aonde o pecado leva um homem, uma mulher, um jovem, aonde a sedução, aonde os desejos exacerbados pode levar uma pessoa. O pecado leva à morte, leva à destruição. E você vai ver aí aos montes, alguns que ali na iminência de morrer, mandaram mensagem para os seus pais, muitos pais crentes, mandaram mensagem para as pessoas queridas, eu não queria estar aqui, eu queria sair daqui, se eu tivesse condição de sair daqui, mas como a Neuza falou de manhã aqui, o juízo para alguns deles chegou naquele dia. A segunda coisa que nós devemos fazer é orar pelas famílias enlutadas, mães, irmãos, pais, que estão sofrendo, porque perderam seus entes queridos, embora tenha sido trágico, porque viviam numa vida de crime, mas perderam seus entes queridos. Quantas mães, quantos pais, talvez até pastores, tiveram filhos mortos nessa operação? E como está o coração deles? Sabendo que morreram nessa condição, sem Cristo e sem salvação. E em terceiro lugar, nós devemos orar, para que aqueles cujo juízo ainda não chegou, eles possam rever os seus conceitos. Eles possam olhar para essa cena, para esse momento e entender o risco, o perigo de morrer tão tragicamente, de estar distante de Deus. Então é isso que nós podemos fazer. E o que o mundo faz é isso, é seduzir, é levar para o pecado. E o inimigo não tem pena, não tem, com ele não tem, ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele vai fazer. Então, o que nós podemos fazer é interceder. E como igreja de Cristo, também falar, não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, que é poder para salvar tanto grego quanto judeus. Tanto aqueles que estão fáceis, acessíveis, aqueles que estão sentados numa sala de aula com você, aqueles que sentam com você no ônibus para trabalhar, como aqueles que estão lá na favela, quanto aqueles que estão longe, quanto aqueles que estão no crime, quanto aqueles que estão distantes. Nós devemos orar por eles e quando tivermos oportunidade, falar do amor de Deus. O amor que é incondicional pelos pecadores. A mensagem do Evangelho diz que a humanidade está separada de Deus devido ao pecado, mas Deus oferece solução. Então esta é a realidade. Aqueles que estão longe de Deus, eles podem se aproximar de Deus, porque Deus os ama, e nós vimos isso também na escola dominical. Outra coisa importante, Jesus, esse a quem Deus deu todo o poder, sendo Deus, veio a este mundo para morrer numa cruz, e Ele sabia disso, para salvar os pecadores. Isso chama-se amor incondicional. Talvez nós não tivéssemos coragem de fazer isso, mas Ele fez, talvez não, certamente. Essa salvação é oferecida a todos que creem em Jesus e aceitam a sua obra redentora. E o Evangelho promete vida eterna e reconciliação com Deus para aqueles que creem em Jesus. E eu quero concluir aqui falando um pouco do que é a igreja hoje. Eu quero falar do que a igreja cristã da Trindade crê, no que nós vivemos, como nós vivemos à luz dessa questão da reforma. Eu creio que muitas outras igrejas também pensam assim, mas eu estou falando pela igreja cristã da Trindade. Eu não estou falando pelas igrejas evangélicas, porque infelizmente, repito, algumas delas precisam rapidamente passar por uma reforma. Primeiro, nós como igreja cristã, nós cremos num único Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, que criou e sustenta todo o universo. E é por isso que nós cantamos e reiteramos, a este Deus toda a glória. Porque alguém que criou, alguém que controla, alguém que sabe todas as coisas, alguém que pode todas as coisas, e nos ama como pecadores, e provê um plano para nos resgatar da destruição eterna, realmente merece toda a honra e toda a glória. Segundo, nós cremos em Jesus Cristo, o Filho desse Deus, Salvador da humanidade e o nosso modelo de vida. Eu falava na escola dominical hoje justamente isso. Algumas pessoas acham que a Bíblia é um conto, a Bíblia é uma história que alguém inventou. A Bíblia é realidade. Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. É fato, há registros, há comprovação histórica, científica de que isso aconteceu. E este Jesus que fez tudo isso, Ele veio para salvar a mim também e a você também. Então quando nós falamos de Jesus, não olhe para alguém distante.
Ah, Jesus, ele veio uma vez. Não, Jesus está presente. Então é nesse Jesus que nós cremos, que veio para salvar a humanidade e ser o nosso modelo de vida. Terceiro, nós cremos na Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. Essa é uma questão, algumas igrejas já não creem mais na Bíblia como um todo. Então nós cremos na Bíblia, Antigos e Novos Testamentos, como a infalível palavra de Deus e base da nossa fé e vida cristã. Se você tem dúvida, se você não sabe o que fazer, se você não sabe que caminho escolher, vá para a Bíblia, busque na Bíblia, leia a Bíblia, e você vai encontrar respostas para todas as suas dúvidas e dilemas. Quarto, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como coiguais e coeternos. Então, nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. O Pai que nos amou, o Filho que morreu por nós e o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós cremos na Trindade. Quinto, nós cremos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. O que significa amar o próximo, pastor? Significa amor, significa perdão e significa ajuda, auxílio. Então, quando nós olhamos para pecadores, quando nós olhamos para as pessoas distantes de Deus, pessoas que muitas vezes nos hostilizam por causa da nossa fé, nós temos que nos lembrar de que Jesus é o nosso exemplo. Então, devemos amá-los, perdoá-los e ajudá-los. 6. Nós nos reunimos para prestar culto ao único Deus vivo e todo-poderoso. Então nós não estamos aqui por causa de um pregador famoso, nós não estamos aqui por causa de uma banda famosa, nós não estamos aqui por nenhum outro motivo, para buscar, para receber uma bênção de Deus, embora Deus nos dê bênçãos aqui, mas nós estamos aqui por causa dele, nos reunimos para cultuar a ele, para reverenciar o seu nome. 7, nós lemos a Bíblia, oramos, cantamos, testemunhamos e nos reunimos como igreja para desfrutarmos de comunhão e de crescimento. Não existe igreja de Cristo em casa, sozinho, isolado. Abra um parênteses. Existem pessoas incapacitadas, doentes, por vários motivos, que não podem estar regularmente nos cultos. Então, esta ferramenta que nós usamos aqui do YouTube é uma alternativa. Mas a comunhão, estar na igreja, e não é só vir na igreja, é ler a Bíblia, é testemunhar, é orar, é viver para Deus uma vida devocional, faz parte da nossa vida cristã. Como eu disse na mensagem, nós cremos e praticamos o batismo e a ceia como parte do exercício público da nossa fé e da nossa vida cristã. E por fim, nós cremos na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos, no juízo final e na vida eterna com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós acreditamos. E nós vivemos esse tempo da volta de Jesus. As profecias que prediziam que Jesus nasceria um dia em Belém, ela já aconteceu. As profecias que prediziam que um dia Jesus seria rejeitado pelo seu povo e seria morto, aconteceu. As profecias que prediziam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, aconteceu. As profecias que diziam que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, Atos dos Apóstolos, aconteceu. E há uma profecia que diz que Jesus Cristo voltará brevemente para buscar a sua igreja. E é essa profecia que nós esperamos cumprimento dela. E após ela, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a vida eterna com Cristo. É nisso que nós cremos. Que esta seja a nossa profissão de fé. Que como igreja de Cristo, se alguém perguntar para você, você é reformado? Você pode dizer, sou reformado e pentecostal. Porque você pode criar uma confusão na cabeça das pessoas, Porque os reformados geralmente não creem na atualidade dos dons. Então nós cremos em todos esses aspectos que promoveram uma mudança, uma reforma no comportamento da igreja e da sua liderança. E cremos na palavra de Deus, nas suas promessas. E precisamos desfrutar delas. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês.